A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, no capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Então Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus e os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso Instagram e do nosso YouTube. Ontem nós refletíamos sobre as espigas colhidas nos campos pelos discípulos de Jesus em dia de sábado. E agora a mesma questão acontece também aqui na sinagoga. Jesus entrou na sinagoga, lugar de os judeus se reunirem para a leitura da lei. Ali eles tinham ensinamento, tinha explicação, tinha os louvores, recitavam os salmos. Isso era em dia de sábado. Os judeus se reúnem em dia de sábado. Nós nos reunimos aos domingos para a ceia do Senhor, que inclui essa primeira parte da sinagoga, as leituras bíblicas. A Igreja Católica, o cristianismo, herdou do judaísmo. Essa primeira parte da mesa, que é a mesa da palavra, é o que os judeus têm. Eles só têm a mesa da palavra, eles não têm a segunda mesa, que é a mesa eucarística, porque eles não aceitaram Jesus e até hoje estão aguardando a vinda. Mas Jesus aqui entrou na sinagoga como judeu, e como ele era de maior, de mais de 30 anos, ele já podia também ler, explicar. E quando Jesus entrou, ele encontrou um homem que estava paralítico da mão seca. E esse homem já tinha ido muitas vezes ali, não era novidade não. Só que quando Jesus entrou, que ficou por lá, eles, os mestres da lei, os que estavam ensinando, os doutores, eles ficaram observando Jesus, se Jesus ia fazer uma cura no dia de sábado, porque se ele fizesse, eles iam aproveitar para acusar Jesus, porque estava contrário à lei de Deus. Aí Jesus aproveita e faz um questionamento. Primeiramente, Jesus chama o homem, usou duas expressões: levanta-te e fica no meio. Esse levanta-te significa para nós vida nova. Você sair do túmulo, ressuscitar. Você vai, como ele levantou o amigo Lázaro, tirou do túmulo e mandou desamarrar para que ele pudesse estar livre e andar. Assim também esse homem, levanta-te. Depois ficar no meio é que justamente você é o centro. Jesus é o centro de toda a vida cristã. E aquele homem, ele vai se edificar, vai se curar, porque Jesus é que veio para libertá-lo. Ele é o centro de toda a lei. E aí Jesus aproveita para perguntar aos que estão na sinagoga:
Em dia de sábado, vocês devem fazer o bem ou fazer o mal? Vocês devem salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles, intrigados com esta pergunta de Jesus, ficaram calados, não responderam nada. Então Jesus olhou em derredor e diz São Marcos que Jesus ficou cheio de ira e tristeza. E aqui, eu estou lendo aqui um comentário desse evangelho, aí eu queria trazer para vocês também. O que é que significa ficar cheio de ira diante da dureza do coração daqueles adversários? Geralmente, quando a gente ouve essa palavra ira ou cólera, a gente sabe que tem um sentido de ódio, de raiva, de rancor. Mas aqui no texto de São Marcos, ira está no bom sentido. É a reação que Jesus adquiriu diante do mal e da injustiça. Como é que se deixa aquele homem ficar com essa mão seca o tempo todo? Ninguém cuidou dele, ninguém fez nada, ninguém procurou um ortopedista para verificar, fazer um trabalho aí médico para curar. Hoje nós temos tudo isso de uma forma tão bacana, a fisioterapia e assim vai. Portanto, Jesus é contrário à indiferença e fica justamente irado nesse sentido de não aceitar a injustiça, a discriminação das pessoas. Jesus vai, cura aquele homem. Agora, o que é que a gente encontra aqui no Evangelho? Jesus mostra, aqui no comentário da Bíblia Pastoral, Jesus mostra até onde vai sua exigência de que a lei do sábado esteja a serviço da vida. É isso que Jesus quer mostrar para nós. A lei deve estar a serviço da vida. E mais ainda, ao trazer o doente para o centro e curá-lo, indica mais uma vez sua opção pelos desprezados e a reviravolta, uma vez sua opção pelos desprezados. Uma reviravolta que produz diante dos esquemas mentais e sociais que diziam como a religião e demais instituições deveriam agir. Portanto, aqui tem um ensinamento muito bom, não é? Agora, o que é que a gente olha? É que aqueles grupos fariseus e herodianos, eles se mostram rivais, mas numa hora dessa, eles se unem, se juntam com o objetivo de tentar eliminar Jesus. Isso acontece nos dias de hoje. Grupos antagônicos que se reúnem, que se juntam para desprezar, não é? Aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é a favor de uma humanidade mais digna. E isso está precisando da gente entender, e o Evangelho faz muito bem essa explicação. Rezemos dizendo: ó incansável Mestre, por onde passas, arrastas multidões sedentas de tua palavra e curas todos os que tinham alguma doença. Impele-nos a sermos solidários com quem precisa de nosso auxílio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.